uma treta ali entre Felipe Luiz e o atacante Pedro. O Felipe Luiz fez uma declaração bastante forte aqui, a gente quer trazer para vocês essa declaração, para depois a gente trazer de novo a discussão aqui e finalizar com o Flamengo. Roda o VT aí. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. É isso. Um recadinho para a torcida brasileira, depois dessa... É isso. Temos aí a fala do Felipe Luiz, e eu te pergunto, Amanda Porfírio, ele tem ou não tem o time na mão? Olha, eu vou começar respondendo que tem que querer, hein? Isso aí ficou, né, pesado ali. Eu acho que boa parte do time... Eu acho que não é uma questão de ter ou não o elenco nesse momento. Eu acho que até a gente viu repercussões, né, de jogadores que... alguns jogadores, não todos, né, que fique, e não sabemos os nomes, que criticaram essa exposição que o Felipe Luiz fez, mas concordaram com o que ele falou. Então, assim, não existe, eu acho, que um cenário ali pro Felipe Luiz de ter os jogadores contra ele nesse momento, de, enfim, ter, né, alguém, não sei o Pedro, mas alguns outros jogadores contra ele nesse momento. O que eu acho é que, para ele ter feito isso, eu acho que chegou no limite, né? Ultrapassou um limite. Uhum. Então, eu acho que ele não é nenhum menino, né? De expor, né? Querendo ou não, a gente sabe que isso não é comum, né? Muita coisa fica no vestiário. E eu, sinceramente, concordo, às vezes, com essa postura que é necessária, sim, pra que se algo, né? Ele mesmo fala isso, né? Que pra não contagiar outros jogadores. Exato. Então, se há esse risco de um jogador, né? De um comportamento ali poder danificar o time, eu acho que é papel dele de cuidar disso, né? De fazer com que isso não aconteça. Então, eu acho que hoje não existe uma divisão, ao meu ver, dentro desse vestiário. Eu acho que existe uma expectativa de que as coisas melhorem e que ele, o Felipe Luiz, eu acho que ele é uma figura central nessa organização, né? Nessa calmaria dentro desse vestiário. E assim, gente, o que ele falou, eu acho que é difícil alguém, até os torcedores do Flamengo, discordarem, né? Qualquer torcedor também vai querer que o seu jogador, né, ele possa
corresponder bem. Não só no jogo, mas também no treino, né? Principalmente no treino, né? Sim. O pessoal fala treino de jogo é jogo, mas pra jogar bem, você tem que treinar bem. Então eu acho que é uma questão de respeito também, ele fala sobre isso, né? Respeitar o salário que ele recebe, ele é um funcionário, mas acima de tudo respeitar os outros companheiros. Então eu acho que dentro dessa, né, fala também, dá pra entender que tem o incômodo dos jogadores aí, né? Até ressuscitaram ali vídeos do Davi Luiz falando sobre, né, dando os toques ali. Então acho que deve ter incômodo de outros jogadores pra o técnico chegar, né, à luz e falar tudo isso. É verdade. E aí, só pra gente finalizar e amarrar, Aline, esse assunto, você levantou aqui, né, em off, nos bastidores, que o Pedro já teve outras situações, né? Teve lá a briga com o assistente técnico um tempo atrás, teve uma série de questões na primeira vez. A questão do soco na cara ali. Exato. E todo mundo ficou a favor do Pedro, mas o Pedro ele já tem uma rusga com a diretoria do Flamengo há um tempo. Só que essa rusga com a diretoria, ela não pode ir pro campo, né? Porque o torcedor e também o próprio Felipe, que é o treinador, ele não tem nada a ver com os imbrólios judiciais do Pedro. E realmente essa cultura de treino, ela pode ser atingida quando tem um cara fazendo corpo mole e o treinador tá passando pano. O cara vem, ele não treina, corpo mole e ainda é titular? Qual é a mensagem que você passa pro resto do elenco? Sim. Comigo você não precisa se esforçar tanto, é só você ter o nome e se recuperar. Não é assim, eu acho que não é assim que o Felipe funciona, porque dá pra ver que ele é um cara muito lúcido, assim, né? Sim. Então, pra ele chegar nesse ponto, né? E ele vem já tomando umas bordoadas em relação ao Pedro. Ele que vem segurando, né? Porque o time vai mal, quem responde? O técnico, né? Exato. Não tem ali todos os jogadores atrás dele pra responder um por um. Por que você não chutou a bola, tá? Não, é o técnico que vai responder. Então, eu acho que ele fez certo, né? Se ele acreditou que esse era o momento dele dar um chacoalhão no Pedro, Pedro, vamos acordar. Ou vai ou racha? Eu acho que foi isso que ele fez, ou vai ou racha. Ou você vai ficar e se dedicar e resolver esse problema, ou chegou a hora de voar, meu querido. Viu, Dorival? Viu? É assim que faz, tá? Pega o Memphis e faz a mesma coisa.